Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e neste vídeo eu vou te contar tudo sobre as sereias, esses seres imaginários que curiosamente aparecem em relatos em várias partes do mundo. O intuito desse vídeo é te ajudar a relaxar, dormir, enquanto você escuta uma história e conhece informações interessantes. Então sente-se ou deite-se em uma posição confortável, relaxe o seu corpo, respire lentamente e vamos começar. As sereias são criaturas subaquáticas que são metade peixes e metade humanas. Elas não existem exceto na imaginação das pessoas. Cientistas que estudam o oceano para os Estados Unidos investigaram sua possível existência e dizem que nenhuma evidência de sereias foi encontrada. Você pode se perguntar por que os cientistas do governo investigaram essa questão. Há muitas histórias sobre sereias na TV, na internet e em revistas que fingem ser verdadeiras notícias científicas. Eles tentam fazer as pessoas acreditarem que as sereias são reais, sem nenhuma evidência verdadeira. Mas, só porque as sereias não são reais, não significa que não sejam significativas. Sereias, ou tritões, como às vezes são chamados porque nem todos são mulheres, têm uma longa história e são conhecidos em todo o mundo da mesma forma que os dragões, fadas e unicórnios. Algumas das primeiras histórias de sereias fazem parte da mitologia grega antiga de mais de 3.000 anos atrás. Os gregos imaginaram muitas criaturas que eram parte humanas e parte animais, como as árpias, que eram metade pássaros e metade humanos, e os centauros, metade cavalo, metade humano. Às vezes, suas sereias eram boas, como a deusa Atargates, que protegia os humanos, mas outras eram perigosas, cantando lindas canções que faziam os marinheiros baterem seus navios nas rochas e afundar. As sereias irlandesas, chamadas de Merrows, que datam de 1000 anos atrás, também eram consideradas um sinal de má sorte. Corpos de sereias foram imaginados de maneiras diferentes, em lugares diferentes. Existe uma lendária sereia japonesa chamada Ninjil, que é principalmente um peixe, mas tem um rosto humano. Talvez você tenha visto o filme de animação Ponyo, sobre um peixinho dourado com rosto de menina. Na Europa, existiam sereias chamadas melusinas, que tinham 2 caudas de peixe. As histórias sobre sereias também variavam, dependendo de onde e quando eram contadas. Apenas alguns são sobre sereias que se apaixonam e querem ser humanas, como a famosa Ariel e Ponyo. No livro de histórias Sereias de Marte, por exemplo, as sereias esgotaram toda a água
água de Marte e vieram à Terra para ajudar as pessoas a aprender a lição da conservação da água. Em muitos lugares, as sereias eram usadas como símbolos de poder e riqueza. Por exemplo, a cidade de Varsóvia, na Polônia, tem a lenda de uma sereia que é considerada a protetora da cidade. Há uma enorme estátua dela no local e ela até aparece no brasão da cidade. Muitos castelos na Europa também têm símbolos de sereia para demonstrar o poder real e a riqueza, mesmo em países sem oceanos, como a Áustria. Você pode se perguntar como surgiram as sereias, porque tantas pessoas ao redor do mundo as imaginaram ao longo da história. É uma pergunta interessante que provavelmente tem mais de uma resposta. Marinheiros supersticiosos, incluindo Cristóvão Colombo e outros, relataram ter visto sereias em suas viagens. Mas cientistas e historiadores acreditam que provavelmente eles viram animais reais, como peixes-boi ou focas. Ao longo do tempo, as pessoas muitas vezes criaram histórias para ajudar a explicar todos os tipos de coisas que não conseguiam entender na época. As histórias também ajudam as pessoas a compreender seus próprios sonhos, desejos e medos. Quaisquer que sejam as razões, as pessoas ainda amam claramente sereias. Você pode comprar bonecas de sereia, livros para colorir e fantasias. Você pode encontrá-las em bandeiras, moedas e cafés Starbucks. Em alguns aquários e parques aquáticos, pessoas reais atuam como sereias e têm que praticar prender a respiração e manter os olhos abertos debaixo d'água por um longo tempo. Existe até uma marca de algodão doce chamada Mermaid Farts, flatos de sereia em tradução livre, que é descrita como doce e fofa. Mesmo que as sereias não sejam realmente reais, elas podem alimentar sua imaginação e criatividade. As sereias também são importantes porque são uma ideia compartilhada que há muito tempo une pessoas ao redor do mundo. Agora eu vou falar um pouco sobre as sereias ao redor do mundo e ao longo da história. Na mitologia grega, as sereias eram filhas do rio Achelous e da musa Terpsícore, tal como as Hárpias, e habitavam os rochedos entre a ilha de Capri e a costa da Itália. Eram tão lindas e cantavam com tanta doçura que atraíam os tripulantes dos navios que passavam por ali para os navios colidirem com os rochedos e afundarem. Odisseu, personagem da Odisseia de Homero, conseguiu salvar-se porque colocou cera nos ouvidos dos seus marinheiros e amarrou-se ao mastro do seu navio para poder ouvi-las sem poder aproximar-se. Na Grécia Antiga, porém, os seres que atacaram Odisseu eram na verdade retratados como sendo sereias, mulheres que ofenderam a deusa Afrodite e foram viver numa ilha isolada. Se assemelham às Hárpias, mas possuem penas negras, uma linda voz
e uma beleza única. Segundo a lenda, o único jeito de derrotar uma sereia ao cantar seria cantar melhor do que ela. Na Idade Média, as sereias com caudas de peixe foram primeiramente descritas por um monge em torno de 680 d.C. Para o cristianismo, estes seres significavam pecado, vaidade e luxúria. As sereias dos manuscritos medievais desempenhavam as funções básicas de mostrar a bondade e a riqueza da criação de Deus e personificar os pecados, as tentações e a vaidade, como pecado corporificado na beleza, no espelho e no pente, os inseparáveis objetos característicos da imagem contemporânea das sereias. Por essa razão, são relativamente comuns na arte sacra, como decoração de igrejas e altares. O fortalecimento das histórias podem ser das histórias dos marinheiros, que pensavam que tinham visto essas criaturas na espuma do oceano e do mar. Na realidade, eles provavelmente viram vaca marinha de Steller ou peixes-boi. No Oriente Médio, a primeira referência às sereias vem da Assíria em 1000 a.C., a deusa síria do céu, do mar, da chuva e da vegetação, também cultuada pelos romanos como Dea Síria. Deusa poderosa com atributos muito complexos, a Targates podia ter várias representações. Como regente do mar, poderia ser uma deusa serpente ou peixe. Um mito antigo descreve a descida de Atargates do céu como um ovo do qual surgiu uma linda deusa sereia. As sereias são bem conhecidas na cultura africana. Mais do que conhecidas, elas são reverenciadas e temidas. Uma delas seria Mamidata, ao mesmo tempo belo, protetor, sedutor e perigoso. O espírito da água Mamiwata, Mãe Água, é celebrado em grande parte da África e do Atlântico africano. Uma rica variedade de artes a rodeia, assim como uma série de outros espíritos aquáticos, todos honrando a natureza essencial e sagrada da água. Mamiwata é frequentemente retratado como uma sereia, um encantador de serpentes ou uma combinação de ambos. Outra sereia africana conhecida é Kiandra, a sereia angolana. Deusa das águas da mitologia angolana, é tradicionalmente venerada através de oferendas. Pepetela, um dos expoentes máximos da literatura em Angola, tem inclusive um livro intitulado O Silêncio da Quianda. Na Europa, na França, Melusina é uma personagem do folclore representada por um ser metade mulher, metade peixe ou serpente. Em alguns contos, é retratada tendo até 2 caudas, asas e coroa, muitas vezes sendo mencionada como uma nixe, espírito de forma humana que vive em rios, lagos e cachoeiras e que pode se apresentar de várias maneiras, como figura de sereias, animais
e até objetos inanimados. No folclore britânico, na igreja de Zennor, em Cornualha, uma sereia está esculpida na lateral de um banco que data do século XV. A sereia de Zennor é um conto de uma sereia que apaixonou-se por um rapaz e o atraiu para o mar. Na Polônia, existe a sereia de Varsóvia, uma lenda na qual duas irmãs sereias nadaram do Oceano Atlântico até o Mar Báltico. Uma delas podemos ver sentada sobre uma rocha na entrada do porto de Copenhague. A outra sereia chegou em Varsóvia pelo rio Vístula e gostou tanto da cidade que decidiu ficar. Um comerciante muito rico, ao ouvir seu canto, resolveu capturá-la para poder ganhar dinheiro com apresentações em feiras. Todas as noites, um pescador ouvia seu choro e decidiu libertá-la. Como agradecimento, a sereia prontificou-se a ajudá-lo quando necessário, e por esse motivo, a sereia de Varsóvia está armada com uma espada e um escudo para proteger a cidade e seus habitantes. Podemos encontrar várias estátuas da sereia por toda a Varsóvia. Na mitologia russa, as rusalkas eram mulheres jovens que se afogavam rios ou lagos e buscavam a destruição de homens como uma espécie de reparação e desejo de vingança por violências sofridas em vida. Na Oceania, a Sirena era uma jovem que viveu em Agana e que adorava nadar, e foi amaldiçoada pela mãe a virar peixe. Entretanto, a avó interveio e a transformação só funcionou pela metade. Por fim, tal mulher se tornou protetora dos marinheiros. E para finalizar, temos o folclore brasileiro. Yara, ou Mãe d'Água, segundo o folclore brasileiro, é uma linda sereia que vive no rio Amazonas. Na Bahia, as sereias podem representar os orixás das sobrevivências de crenças africanas, no caso Iemanjá e Oxum. A Gruta das Encantadas é uma gruta localizada no sul da Ilha do Mel, no Paraná. E existe também a Sereia da Furna do Diamante, no litoral do Rio Grande do Sul, mais precisamente nas praias de Torres. Existe a lenda que uma sereia protege um esconderijo repleto de diamantes e pedras preciosas. Esta sereia, conforme a lenda, aparece na entrada de uma gruta sempre na meia-noite de toda sexta-feira de lua cheia. Se alguém tiver a sorte de ver a sereia e presenteá-la com um pente, sem nada perguntar, descobrirá onde está enterrado o tesouro. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixa um like e um comentário para mim. Se você quer ajuda para dormir melhor todas as noites e vencer a insônia ou ainda a ansiedade no seu dia a dia, inscreva-se na Academia da Meditação Guiada no link aqui embaixo.
Na Academia da Meditação Guiada, você vai aprender passo a passo umas técnicas fáceis e práticas para implementar no seu dia a dia e se ver livre da insônia, ansiedade e estresse. Muito obrigada pelo seu tempo aqui comigo hoje. Namastê!